Saudações, meus amigos que fazem parte da nossa família no Catãs. Eu sou Ciro Teixeira e este é o meu canal. Os mais veteranos já devem saber toda esta informação, mas se ainda és novo no meu canal, então é importante realçar, sou Ciro Teixeira, este é o meu canal e por cá eu abordo sobre temas diversos, mas todos eles acoplados ou relacionados a direito. E mais, dou a possibilidade que o estimado subscritor deixe então temas a título de sugestão para que eu então dentro em breve faça um vídeo a abordar sobre o mesmo tema. Então é um canal de direito e todos que cá fazem parte são entendidos ou considerados como membros da nossa família no Catãs. Então, se queres também fazer parte, é uma questão de deixar a tua subscrição e deixa aí no comentário que és novo para que eu possa então saudá-lo. E pronto, é isso aqui. Seja bem-vindo à nossa família no Catãs. Se já és veterano, bem-aja, continua seguindo firme e forte aquilo que é a nossa família no Catãs. Sobre o vídeo de hoje. Hoje vamos fazer um estudo sociológico do que vem ser a família ao longo do tempo, do ponto de vista de Lewis Morgan e Frederick Engel, ou seja, vamos fazer um estudo sociológico do que tem sido a família ao longo dos tempos, segundo os estudos feitos por Lewis Morgan e Frederick Engel. Então, sem mais delongas, sem muito mais o que dizer, vamos ao nosso vídeo. Saudações novamente, meus amigos que fazem parte da nossa família no Catãs e não só, tu que ainda não fazes parte e vais já subscrever, tenho a certeza. Hoje, como eu já referi, vamos fazer um estudo sociológico do que tem sido a família ao longo dos tempos, na perspectiva de Lewis Morgan e Frederick Engel. Vamos procurar saber os vários tipos de família que já se verificaram, quais são os tipos de família que já se evidenciaram ao longo do tempo, naquilo que é a perspectiva de estudo sociológico feita por Lewis Morgan e Frederick Engel. Antes de fazermos um discurso sobre aquilo que é a família do ponto de vista sociológico, sobre os vários tipos de família que já se verificaram ao longo do tempo, é importante antes referirmos aquilo que são os tipos de família. Eu tenho a certeza que o estimado ouvinte, ou o estimado subscritor, já deve saber. Temos aquilo que é a grande família, ou a família extensa, temos a família monogâmica e a família poligâmica. A família ou grande família extensa é aquela família que é ligada ou estruturada com base no parentesco. Estamos a falar de um conjunto mais ou menos extenso de indivíduos que são provenientes de uma ascendência comum. Por exemplo, estamos a falar avô, bisavô, filho, neto, tetraneto e por aí vai. Aí tu entendes que este núcleo familiar acaba sendo uma grande família ou entendida como uma família extensa. Quanto à família monogâmica, é aquela que é estruturada com base no casamento único. Ou seja, é aquela família que encontramos simplesmente o homem, a mulher e a sua prole, ou seja, as suas descendências. Encontramos simplesmente o homem, a mulher e a descendência do mesmo casal. Esta é a família monogâmica, que é estabelecida com base no casamento único. E temos aquilo que é a família poligâmica. A família poligâmica é aquela que é estruturada com base em mais de um casamento simultaneamente, ou seja, é aquela família em que há possibilidade do homem estabelecer aliança por via do casamento com mais de uma mulher simultaneamente. Esta é aquela família poligâmica. Assim sendo, são esses os tipos de famílias que nós podemos verificar, não é? Depois de feita então esta introdução sobre os tipos de famílias que podemos verificar, é chegar então à altura de fazermos esse estudo sociológico do que tem sido a família ao longo do tempo, na perspectiva de Lewis Morgan e Frederick Engel. Assim sendo, na perspectiva dos mesmos,
eles entendem que na fase inicial, ou seja, na fase da própria vivência humana, aí na verdade verificava-se simultaneamente a poligamia, neste caso a questão do homem poder ter mais de uma mulher, e a própria poliandria, a questão da mulher poder ter mais de um homem. Neste caso, no início da vivência humana, verificava-se a prática simultaneamente da poligamia por parte do homem e a poliandria por parte da mulher. Aí encontrávamos a vigorar um regime de matrimônio por grupo, ou seja, a família entendida ou era entendida na altura como sendo um grupo. Assim sendo, os filhos provenientes destas mesmas relações conjugais eram entendidos como sendo comuns, logo eram criados pelo grupo. Ou seja, na fase inicial ou na fase embrionária daquilo que é a vivência humana, praticava simultaneamente a poligamia e a poliandria. A poligamia era a questão do homem poder ter mais de uma mulher, e a poliandria, a questão da mulher também poder ter mais de um marido. E estes filhos que eram gerados eram entendidos como sendo de todos que fazem parte daquele grupo familiar, porque aí vigorava aquilo que é um regime de matrimônio por grupo. Todavia, mais tarde vai surgir algumas restrições a esse sistema familiar, porque vai passar a se proibir aquilo que é a questão do pai e filhos, ou seja, mãe e os filhos se envolverem, bem como os irmãos também se envolverem. Vamos encontrar aqui a proibição do incesto. Passado um certo tempo, vai se verificar mais uma restrição. Estamos a falar aquilo que é a exogamia. Vai passar a ser exigido que o casamento fosse fora daquilo que é o núcleo familiar. Ou seja, a exogamia vai ser o casamento fora do grupo familiar. Assim sendo, vai passar a verificar-se duas restrições. A proibição do incesto, ou seja, pais e filhos não podiam se envolver, bem como irmãos e irmãs não podiam se envolver. E verificou-se também aquilo que é a exogamia, ou seja, o casamento tinha que se verificar com elementos que não faziam parte daquilo que era o grupo familiar, ou seja, o casamento devia ocorrer fora do grupo familiar, ou seja, o casamento fora do grupo familiar. Isto é o que se verificava na fase inicial daquilo que era a vivência humana. Verificou-se também aquilo que é a família de economia doméstica. A família de economia doméstica era aquela família que a mulher representava grande parte da força de trabalho, ou seja, a força de produção. Era a mulher que fornecia maioritariamente aquilo que são os alimentos essenciais para a própria subsistência da família. Aí o homem encontrava-se em uma posição de subordinação, ou seja, a mulher era a principal provedora naquilo que é a família de economia doméstica, o que era na verdade o matriarcado típico do sistema comunista primitivo. Ou seja, aí a mulher representava a grande força de produção daquilo que eram os alimentos para a própria existência da família. E aí o homem estava em uma posição de subordinação. Depois verificamos ainda aquilo que é o clã ou grupo. Quanto ao clã ou grupo, estamos a falar de um conjunto de descendentes que eram provenientes da mesma ascendência, seja por via materna ou por via paterna. Em outras palavras, quanto à família de clã ou grupo, estamos a falar de um conjunto de indivíduos que descendem do mesmo progenitor, seja por via da mãe, ou seja, todos eles descendem da mesma mãe, ou que descendem todos eles do mesmo pai. Depois, numa fase posterior, passou-se a verificar, ou seja, os sistemas familiares eram caracterizados pela poligamia, ou seja, aquele sistema que era estabelecido na possibilidade do homem ter mais de uma mulher. Todavia, a poligamia
era um privilégio que era atribuído simplesmente aos poderosos e aos ricos da altura. E em contrapartida, na verdade, havia uma maior exigência, para não dizer uma rigorosa exigência, que a mulher fosse fiel ao marido. Naquelas sociedades, na verdade, verificava-se a poligamia e, em contrapartida, era exigido a dura ou a fidelidade absoluta por parte da mulher. Só que a questão da poligamia não era tão absoluta assim. Como eu já referi, era um privilégio que era dado simplesmente aos ricos, os poderosos daquela sociedade, sendo que, grosso modo, ou seja, a maior parte daquela sociedade era monogâmica, ou seja, era estabelecida no casamento único. Existia simplesmente a mulher, o filho e a prole. Ou seja, naquele sistema familiar ou nessa sociedade, verificava-se a poligamia. Só que a poligamia era só um privilégio que era praticado, era dado aos ricos e os poderosos da altura, e havia em contrapartida uma exigência que a mulher fosse fiel, era mesmo absoluta, a mulher devia ser fiel. Só que esta poligamia que se verificava era relativa, porque abrangia só os ricos e os poderosos, sendo que a maior parte da sociedade era monogâmica, porque verificava-se o casamento único. Havia simplesmente um homem e a sua esposa e aquilo que é a sua prole, ou seja, a descendência do mesmo casal. Mais tarde, vai verificar-se aquilo que é a família patriarcal. A família patriarcal é aquela família baseada naquilo que é a instrução de um único homem, ou seja, aquilo que é o chefe de família, aquele que é o patriarca. Estamos a falar de um conjunto de pessoas livres e não livres que estão sobre a direção de um único chefe de família. Temos vários relatos sobre esse tipo de família, por exemplo, naquilo que o Antigo Testamento podia-se verificar que o chefe de família, encontrava-se chefe de família, os filhos, os escravos, os netos e por aí vai, comportavam aquilo que é a família patriarcal. Estamos a falar de pessoas livres e não livres, que estavam todos sobre a direção, sobre aquilo que é o controle, sobre a obediência de um único chefe de família, que nesse caso era o patriarca daquela mesma família. Depois passa-se a verificar aquilo que é a família ou as famílias monogâmicas. Só que aqui a família monogâmica continuava ainda sobre aquilo que é o domínio do homem. A mulher era encarada simplesmente numa perspectiva de dar vida à prole do marido, ou seja, dar vida à descendência do próprio marido. E na família monogâmica verificava-se uma maior solidez no que diz respeito ao laço matrimonial, porque aí era quase que inquebrável. Aí verificava-se o princípio da indissolubilidade do matrimônio, ou seja, não podia-se falar da separação. Todavia, havia algumas situações excepcionais em que o marido podia fazê-lo, ou seja, podia repudiar ou afastar-se da própria mulher. E nesta família monogâmica, na verdade, vai ser neste mesmo tipo de sistema familiar em que a mulher acaba conseguindo uma certa posição mais elevada no que diz respeito à própria família, comparativamente a outras formas ou modelos de família que eu acabei de referir. Porque aqui, por exemplo, já se falava na possibilidade da transferência da propriedade privada dentro da própria família. Já se falava da possibilidade da mulher conseguir ter patrimônio ou conseguir ser dado algum patrimônio. Assim sendo, apesar de aqui ainda verificar-se que a monogamia, o sistema monogâmico, o homem estava ainda sobre o domínio, estava sobre o domínio do homem, a mulher acaba já ocupando um lugar diferente do que foi ocupando anteriormente. E mais uma outra questão. Apesar de estamos a falar da monogamia, e quando se fala da monogamia, estamos a falar do casamento único, onde se verifica simplesmente o marido, a esposa e a sua prole, ou seja, a descendência do casal. Aqui a questão da monogamia
não impedia a prática do heterismo, ou seja, apesar de estabelecer-se o casamento único, não impedia que o marido se envolvesse ou praticasse relações sexuais com outras mulheres. E é isso, espero que tenhas entendido aquilo que são as várias formas de modelo familiar que se verificou ao longo do tempo até chegarmos à fase de modelos familiares que podemos verificar atualmente. Isso na perspectiva de Lewis Morgan e Frederick Engel. Vou resumir. Na fase inicial, o modelo familiar que se verificava o quê? Que se praticava simultaneamente a poligamia e a poliandria, ou seja, os homens podiam envolver-se ou ter mais de 2 mulheres, e o mesmo acontecia com as mulheres. E todos os filhos que eram gerados era mesmo do grupo, porque eram entendidos como sendo filhos comuns, porque aí verificava-se o regime do matrimônio por grupo. Depois vimos aquilo que é a família de economia doméstica, que é aquela em que a mulher acaba representando, ocupando uma posição de destaque, porque acaba sendo a principal provedora da família, ou seja, a maior força de trabalho era da mulher, e aí o homem estava subordinado à mulher, ou seja, estava sobre o jugo da mulher, sendo que a mulher é que ocupava a grande força de produção daquilo que são os alimentos para a própria subsistência da mulher. Depois vimos o clã ou grupo, que estamos a falar daquele conjunto de indivíduos ou de descendentes que provêm de uma mesma ascendência, ou seja, que tiveram a mesma linhagem ou que tiveram o mesmo progenitor, que podia ser por via maternal ou por via paternal, ou seja, a mercê da mãe, ou seja, todos são filhos da mesma mãe ou todos são filhos do mesmo pai. E vimos ainda mais tarde que caracterizava-se as famílias pela poligamia, ou seja, praticava-se a poligamia. Toda vez que a poligamia que era praticada era simplesmente o privilégio a uma certa parte da sociedade, sendo que eram só os ricos e os poderosos da altura que praticavam, porque a maior parte da sociedade em questão era monogâmica, ou seja, verificava simplesmente o marido, a esposa e os filhos. E nesta mesma sociedade que praticava-se a poligamia por parte dos que eram então poderosos ou ricos, havia em contrapartida uma forte exigência da fidelidade por parte da mulher. E nesses tipos de sociedades familiares, na verdade, aí o casamento não era visto na perspectiva indissolúvel. Depois vimos aquilo que é a questão da família patriarcal, que é aquela família que estamos a falar de um conjunto mais ou menos extenso de indivíduos que estão todos eles sob a direção de um patriarca. Estamos a falar de pessoas livres e não livres, que estão todos estes sob a direção do patriarca, onde podemos usar como exemplo os modelos familiares que se verificavam, por exemplo, no Antigo Testamento. Estamos a falar que uma família muito extensa tinha escravos, tinha os filhos, os netos, os bisnetos, e todos eles estavam sob a direção do patriarca, ou seja, um chefe de família. Depois vimos aquilo que é o modelo monogâmico, que todavia o homem ainda era o destaque, a mulher ainda estava sob o domínio do homem. Aí o homem, aí na verdade a mulher, desculpa, ocupava uma posição apenas de procriação, ou seja, devia dar descendência ao próprio marido, onde esse sistema acabava caracterizando-se com um forte laço, ou seja, uma rigidez, a própria questão do matrimônio. Não se podia falar de separação, a não ser em situações excepcionais que o próprio marido quisesse se desfazer da sua esposa, porque aí verificávamos o princípio da indissolubilidade do matrimônio. Não era possível desfazer-se o matrimônio, salvo, como já referi, em situações excepcionais em que o marido podia mesmo fazê-lo. E vai ser nesse mesmo sistema em que a mulher, na verdade, ocupa uma posição de destaque comparativamente a outras formas ou modelos de família que nós referimos, porque aqui já pode-se falar da transferência da propriedade privada dentro daquilo que é o núcleo familiar.
Se gostaste do nosso breve vídeo em volta daquilo que é um estudo sociológico sobre o que já foi os vários modelos de família ou tipos de família que verificamos ao longo do tempo, até poder-se falar essas versões de modelos familiares que verificamos hoje, na perspectiva de Lewis Morgan e Frederick Engel, subscreva, deixa o teu like no canal, diz que gostaste do vídeo, deixa a tua opinião, sugestão, para que eu possa ver que o meu amado compadre ou confrade, que faz parte da nossa família no que tange, tem apreciado e gostado dos vídeos. Subscreva, partilha, não esqueça e até o nosso próximo vídeo.